Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para se colocar de pé. Oramos ao Senhor e damos início ao nosso culto. Eterno Deus e glorioso Pai, que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, nosso Salvador, que vive e reina para sempre, nós louvamos, bendizendo ao teu nome, Senhor. Aqui estamos diante da tua presença. Ó amado Deus, grato a ti por tudo que a nós você tens dado e feito. E aqui estamos, Senhor, para iniciar mais o culto de louvor, adoração ao teu nome, bem como um amado Senhor, rogando a tua misericórdia, a tua compaixão para com as nossas vidas, para que em liberdade viemos, Senhor, te adorar, te exaltar e te glorificar. Pai eterno, continue nos abençoando, continue nos contemplando, Senhor. Permita, Senhor, as nossas vidas, ó Deus eterno, na noite deste dia, sentir tua presença. Permita-nos, Senhor, ó Deus, de te adorar na beleza da tua santidade. Abençoa os teus filhos presentes, aqueles que ainda virão, os que não virão, ó Deus eterno, gerando, Senhor, a cada um a tua graça, a tua misericórdia, a tua segurança, Senhor, sobre a vida de cada um, protegendo e livrando de todo mal a tua igreja, Pai eterno. Senhor, manifesta a tua palavra entre nós, amado Deus, Senhor Jesus Cristo amado, permaneça conosco, desde agora para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Convido os irmãos para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, cantando nossos hinos. E nesta feita, o hino de número 115, abra a tua harpa juntamente comigo. Hino de número 115, vamos todos cantar, adorando ao Senhor Jesus Cristo. 115, quero ouvir toda a igreja cantando ao Senhor Jesus Cristo. Abra a tua harpa juntamente comigo e cante com alegria. 115.
123. Jesus é maravilhoso. Eu convido a todos a abrir as suas Bíblias juntamente comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. No seu capítulo de número 16, Mateus 16. Versículo 1 a seguir. Todos encontraram Mateus 16 1. As Sagradas Escrituras nos diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus para tentar pedir-lhe que lhe mostrasse um sinal no céu. Jesus, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo,
pois o céu está avermelhado, e de manhã hoje haverá tempestade, pois o céu está num vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Temos algum pedido de oração? Não havendo, eu solicito a igreja estar em pé e nós estaremos orando ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele já por tudo que Ele nos tens feito. Eterno Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador, que vive e reina para sempre, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, ó amado Jesus Cristo, em tudo e por tudo, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia para conosco. Aqui estamos, Senhor, diante, ó Deus eterno, da tua presença, Senhor, neste culto, ó Deus eterno, no qual, Senhor, que viemos para ouvir, Senhor, tua palavra, os teus conselhos, a instrução do céu. Deus, nós dependemos de Ti. Senhor, nós dependemos de Ti, da Tua palavra, para vivermos, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, eu lhe peço a Tua graça sobre a vida da Tua igreja presente, Senhor, sobre todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, meu Deus, na noite deste dia carente, Senhor, do Teu socorro, da Tua visitação. Deus, aonde a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha restabelecer a saúde. Deus, visitando, Senhor, ó Deus, o Teu povo, Senhor, Deus, este bairro, esta cidade, essa nação, ó Pai, repreendendo toda enfermidade, Senhor, todo mal. Deus eterno, abençoando o Teu povo, Senhor, com a Tua presença, com a manifestação da Tua glória, da Tua Shekinah. Deus eterno, em nome de Jesus, nós rogamos, Senhor, a Tua presença e a Tua graça, e queremos lhe agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, vamos ouvir as nossas irmãs adorando ao Senhor Jesus Cristo, cantando o vosso hino ao Senhor. Enquanto elas cantam, adoram ao Senhor com o vosso hino, nós vamos servir o Senhor com as dádivas que trouxemos para a manutenção do templo, os nossos santos obreiros, recouros, dízimos e oferta que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor.
Amados irmãos, vamos à meditação ou continuar falando do assunto que já estamos a comunicar à igreja, já desde a semana passada. Estamos falando sobre as evidências dos sinais que antecedem ou antecederão a eminente volta de Cristo. E com o propósito de instruir a igreja a estar atento, a reconhecê-los, para melhor estarmos preparados e como vivê-los. Porque nesses tempos nos ocasiona situações em que muitas das vezes querem tomar o nosso domínio, e por que não dizer a perca do domínio, a perca do controle. Por muitas das vezes nós não, quando identificamos, não sabemos como lidar, e outros ficam perdidos sem saber o que está acontecendo e entram em desespero. Nós, na semana passada, lemos o texto em que Jesus Cristo, dialogando com os seus discípulos, perguntou ao Senhor quais seriam os sinais da volta do Senhor e do fim dos tempos. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem demonstrando e apresentou alguns sinais eminentes: guerras, fomes, pestes, terremotos, entre outros. Mas Jesus Cristo vai dizer, ele vai fazer um fechamento nesses sinais, dizendo: todavia, quando virdes tudo isso acontecer, ainda não é o fim. Mas ele vai chamar isso de princípio das dores. Princípio das dores. Existe uma grande confusão quando nós tratamos desse assunto, e dentro da sua normalidade, todo assunto que é escatológico, a questão escatológica ela significa as coisas futuras que estão a acontecer. Então há uma certa confusão, inclusive dentro das escolas teológicas, em posicionar a participação da igreja. Até quando a igreja participará dos sinais que a Bíblia demonstra? Quais são os sinais que estão predispostos à igreja? Quais sinais que a igreja viverá? E quais sinais que a igreja não vai viver e não precisa se preocupar? Existem-se algumas concordâncias e também discordâncias entre esses assuntos, mas o objetivo nosso aqui não é tratar de modo teologicamente, mas trazer um alerta, e tenho eu conduzido o ensino a demonstrar os sinais eminentes, evidentes que estamos a viver. É óbvio que é impossível falar sobre esse assunto se não abordar algumas questões escatológicas, e não somente as questões momentâneas, mas sinais ainda futuros também nós devemos também abordar aqui. Irmãos, para os irmãos se sintonizar melhor e até mesmo compreender, existem algumas divisões concernentes à volta de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio uma vez e ele prometeu que ele voltará, e nós falamos isso no culto passado, que esta é a promessa que nós estamos firmados, estamos aguardando. A certeza que ele voltará,
Mas a volta de Cristo, ela se dará, ela está dividida em duas etapas. Em duas etapas. Cristo, ele retornará em um momento somente para a igreja e será nos ares. Todavia, de modo oculto, nenhum olho verá. Nessa primeira etapa, ninguém verá. Só os que viverão arrebatamento, que vão ver Jesus depois de ser arrebatados e transformados. Porque o apóstolo Paulo diz que nós, ao ouvir o som da trombeta, os mortos serão ressuscitados, e nós que estamos vivos nos ajuntaremos a eles, e em frações de milésimos do segundo seremos transformados, receberemos um corpo glorioso. Então nós seremos conduzidos por uma força maior aos ares, e lá nós encontraremos Jesus, e Ele vai nos conduzir às bodas do Cordeiro. Então nós chamamos isso teologicamente da metade do retorno dele. Mas depois ele retornará com a igreja pela ocasião do Armagedon. Nós falaremos, se Deus nos permitir, sobre isso. Pela ocasião do Armagedon, ele regressará à terra. Então se cumprirá o texto que está escrito: ali todos os olhos o verão. Salvo, não salvo, judeu, ímpio, todos os olhos o verão. Mas isso já no segundo momento do seu retorno. Para falarmos sobre isso, é preciso entender que os últimos dias, eles estão pré-divididos. Jesus Cristo falou sobre os últimos dias, e nós estamos falando sobre os últimos dias. E quais são as divisões dos últimos dias? Primeiro, Jesus Cristo chama-se de princípio das dores. Isto outorga, isto denota, isto afirma que é o princípio do término do cumprimento das Sagradas Escrituras. Chamamos isso de princípio das dores. Depois nós teremos as dores em si. Aí é quando vai se cumprir o texto que as Sagradas Escrituras reservam, pelo menos em duas escrituras, quando faz a comparação com as dores de parto. As dores de parto, ela começa com uma certa intensidade, e ela vai aumentando, e o tempo vai diminuindo até chegar o momento em que a criança em que a mãe dá a luz e a criança vem, quando a dor se torna insuportável e contínua, porque de início ela vem, para, de repente aparece novamente com uma intensidade mais leve, de repente ela vai aumentando e torna-se permanente. Jesus Cristo a Bíblia vai comparar exatamente desta forma. Então nós temos o princípio das dores, nós temos as dores. Depois então nós teremos, dentro desse contexto dos últimos dias, o arrebatamento. Logo nós teremos dado início, ou se dará início, melhor dizendo, após o arrebatamento, a grande tribulação, que ela está disposta em 7 anos, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Logo depois nós teremos então o retorno concreto e na sua totalidade de Cristo Jesus, para que possa ser implantado o milênio, e após o milênio teremos a consumação de todas as coisas. Então, amados irmãos, o que nós estamos falando? Nós só estamos falando do princípio das dores. O que é que está disposto a igreja dentro da interpretação no qual a nossa igreja ela apregoa, ela ensina? A igreja de Cristo Jesus, ela vivenciará, e nós já estamos vivendo,
o princípio das dores. E há forte contundência bíblica que nos mostra que nós viveremos parte das dores também. A igreja de Cristo será arrebatada exatamente no momento em que as dores se tornarem intensas e insuportáveis, o qual os crentes, os salvos, não haverá lugar para ele na terra, não haverá momento de paz e de descanso. Então nós almejaremos o céu como nunca almejamos. E é neste clamor, e é nesta angústia, em que o Senhor olhará para a terra e verás o seu povo em aflição, e Ele então convocará os anjos, os arcanjos, e Ele dará a ordem ao Senhor Jesus Cristo, e Ele dirá: chegou a hora, meu filho, a trombeta está preparada, e Jesus Cristo se apresentará como um cordeiro que foi morto, mas que está vivo para todo sempre, com as marcas na mão, e dirá: Pai, eu estou aqui. E o Pai vai dizer: está tudo preparado para as bodas, meu filho. Vai buscar a sua noiva, porque eu aguardo a tua esposa aqui nas mansões celestiais. Então as Sagradas Escrituras nos diz que por esta ocasião a trombeta tocará. Os nossos irmãos que morreram e estão esperando arrebatamento serão ressuscitados. Nós que estamos vivos nos ajuntaremos a Ele, e nós seremos transformados, e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos com Ele para todo sempre. Isto acontecerá em meio às grandes dores, amados irmãos. Olha o texto que nós estamos lendo, e é algo notório. Jesus Cristo, Ele foi abordado pelos fariseus, pelos saduceus, e pediram para Ele algum sinal. E Jesus Cristo, com grande sabedoria, eles estavam tentando testar Jesus, porque Jesus Cristo dizia que era o Filho de Deus, que era o Messias enviado, e eles queriam uma prova concreta, queriam um sinal do céu. Aí Jesus Cristo vai conduzir esse diálogo para algo mais profundo, não somente de modo sintético, mas ele vai dizer: porém, ele lhe respondeu, Jesus Cristo lhe respondeu o quê? Chegada a tarde, dizeis: haverá bons tempos, pois o céu está avermelhado, amanhã o tempo será bom. Chegando à tarde, o céu está meio avermelhado, todo mundo sabe que no outro dia será um dia bom, de sol, em calor intenso. Mas Jesus Cristo vai dizer: olha, e pela manhã vocês olham os céus e dizem que haverá tempestade, pois o céu está num vermelho escuro, aquelas nuvens intensas, e vocês sabem que haverá tempestade, chuva forte, raios, trovões. Ei, vocês são hipócritas, pois sabem interpretar os sinais do céu e não conhecem os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Para quem conhece o contexto bíblico, sabe que esse texto ele é bastante abrangente, e aqui ele vai falar sobre a morte, sobre a ressurreição. Quando eles pegam o sinal, Jesus Cristo diz: eu vou vos dar o sinal, mas será o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também estará o Filho do Homem nos secos da terra. Jesus Cristo estava dizendo da sua ressurreição, que seria um marco, um sinal muito grande, em que jamais a humanidade havia vivenciado. Mas também ele vai falar dos tempos. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente esses dias de grande hipocrisia. O apóstolo, nós falamos sobre isso, o apóstolo Pedro, uma das suas cartas, ele vai
evidenciar, vai demonstrar um dos sinais da volta de Cristo, quando muitos terão o retorno, a volta de Cristo como tardia, quando ignorarás os sinais que os tempos, até mesmo as estações, estão nos mostrando. E já há muito tempo nós temos ouvido que os sinais demonstram que Cristo está às portas. E tem muita gente, irmãos, querendo viver e vivenciar os sinais na semelhança dos saduceus, dos fariseus. Eles querem olhar os céus e ver grandes sinais. Eles querem ver sinais marcantes, talvez o céu gotejar sangue, e estão desatentos para as pequenas questões, estão desapercebidos. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo: vocês estão procurando grandes sinais, mas estão esquecendo de entender, de se tornar entendido naquilo que está diante dos vossos olhos. Vocês sabem analisar os céus quando vai dizer que vai chover ou não, mas não sabem dizer e analisar que estamos vivendo os últimos dias. Tem muito crente que está assim, desapercebido, não sabe o que está acontecendo, porque vive, parece que no mundo, um dizer popular, no mundo da lua. Eu quero ler ainda convosco, amados irmãos, o texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 2, ou os dois primeiros versículos de 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Obrigado. Observa o que o texto está dizendo. Obrigado, Romulo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que eles vão abandonar a fé? Porque eles desistirão da caminhada, porque se desviarão. Por quê? Porque darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, ninguém jamais em toda a era da igreja, nós nunca vimos o contexto histórico que estamos vivendo nos dias de hoje. O número de apostasia é demasiadamente. Irmãos, hoje existe doutrinas, dogmas, igreja para tudo quanto é gosto. Irmãos, hoje existe, irmãos, tanto apostata que eles começaram muito bem, apostataram-se da fé, e aí eles migraram para os seus bel prazeres. Sabe o que o apostata, ele normalmente faz? Ele renega tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele foi ensinado, foi instruído, os dogmas, doutrinas, e então ele começa a formular doutrinas próprias, interpretações próprias, e aí começa a fundar ministério em cima de ministério, e cada um então impõe a sua regra, viu? E tem deles que ainda adulteram o contexto bíblico
e aí escolhe uma versão bíblica para eles, e aí nós já vamos começando a inclinar para os hereges. O que é apostatar-se da fé? É abandonar a sua crença, aquilo que cria, aquilo que vivia. O herege, irmãos, ele vai criar uma heresia, uma regra, uma doutrina antibíblica. Mas o apostata, ele não somente é o futuro herege, mas como ele automaticamente abandona aquilo que no início foi base para ele, que era pecado, agora hoje não. Ele comete, ele vivencia tudo aquilo que um dia ele rejeitou, ele vomitou, ele até ensinou que não podia. Isto é a apostatar-se da fé. E é o que nós estamos vivendo. Por que existe tanta igreja, tanto ministério, cada um com um padrão, cada um com um jeito? Porque houve-se uma disseminação muito grande daquele que apostataram-se. Apostataram-se. Isto é sinal da evidência que estamos vivendo nos últimos dias. O Espírito expressamente está dizendo que nos últimos dias haverá grande apostasia, abandono da fé, da crença. Irmãos, quando nós começamos a observar, irmãos, o que existe por aí hoje, você fica estarrecido. E muitos saíram de dentro de nós, entre nós. Outro dia me mostraram aí um culto um vídeo aí de um culto, e me falaram assim: olha que palavra. Que eu ouvia o rapaz ministrar, parecia que uma palavra, só ouvindo, parecia que era uma palavra até boa, mas de repente começamos a analisar os frutos. Eu fiquei estarrecido. Ele, não tenho nada contra isso, mas com notebook. Aí dei uma olhada, ele estava vestido, parecia que ele estava indo para a praia. O púlpito dele, não se escandalize não, o púlpito dele é uma prancha de surf. Aí, dentro desses indivíduos, quando você começa a observar o contexto da mensagem distorcida, entre outros eventos antibíblicos que eles vivenciam. Amados irmãos, são coisas que não dá para negar, não dá para fazer vista grossa, não dá para não enxergar que é evidência da volta de Cristo. Estão transformando o Evangelho como se fosse, irmãos, a palavra exata até me fugiu da cabeça agora para pronunciar a igreja, mas a igreja de Cristo Jesus, ela não pode entrar por esses caminhos. A igreja de Cristo Jesus, ela foi separada, tirada do mundo. Existe, irmãos, para a igreja de Cristo Jesus um padrão estabelecido. Pastor, mas onde existem essas regras? Nós costumamos a dizer, irmãos, que a igreja que é lavada e remida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela tem um modelo, ela tem um padrão bíblico e também oriundo dos nossos pais, dos apóstolos, entre outros. Vamos observar o que o texto continua dizendo. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão-se da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Mas esses indivíduos, eles são
ousados, falam bonito, convencem e até desafiam. Outro dia eu ouvi alguém dizer o seguinte, bati no peito e dizendo: eu desafio qualquer exegeta bíblico para me convencer se eu estou errado. Ousado, irmãos, dentro dos seus contextos hereges. Isto é evidência da volta de Cristo. Observa lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 9, por gentileza. Eu vou ler junto com a igreja. Fiel a essa palavra, se alguém... Desculpa, eu estou lendo a primeira, é a segunda epístola de Timóteo. Evidências da volta de Cristo ou do princípio das dores. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos e sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Eu quero dar uma pausa aqui. Irmãos, não está muito longe, eu tenho certeza que quando nós começamos a ler o texto, os irmãos logo identificam indivíduos que estão hoje por aí em cima das tribunas, em cima dos púlpitos, indivíduos que desobedientes, traidores, ingratos, avarentos, materialistas, sem afeição natural, coisas horríveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Isso, irmãos, tem crescido de modo alarmante, algo que não se via, nós estamos vendo nos dias atuais. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Quantos irmãos estavam, parece que lado a lado conosco, e de repente se tornaram atrevidos, traidores, sem afeição? Nega-lhe o poder para eles, para você ver. Nega. Eu conheço alguns que o negócio deles não querem ser servo, eles querem ser senhor. Conheço um pastor que ele sempre trouxe um ensino dizendo melhor. Tem muitos que preferem ser a cabeça de uma sardinha do que o rabo de uma baleia. Ele sempre traz esse ditado, mas é o que tem levado muitos desses indivíduos. Isso é sinal de evidência de Cristo. Tantas igrejas, irmãos, divididas, porque o indivíduo quer, porque quer ser presidente de igreja, quer ser pastor, quer ser o cabeça. Pode ser que o ministério seja desse tamanho, também da cabeça da sardinha. Às vezes ele está até no ministério sólido, bom, mas não, ele prefere, porque quem é cauda, irmãos, a cabeça é que manda, a cauda não. Aí o indivíduo, ele rejeita ser uma cauda de uma baleia que é grande, mas quer ser a cabeça de uma sardinha desse tamanho. Ele vive dividindo tudo quanto é trabalho, orgulhoso, irreconciliável, ousado. Esse é o padrão desses indivíduos. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem um ou outro que andou por esse caminho, mas isso tem disseminado nos últimos dias, que a gente fica estarrecido. Evidências da volta de Cristo. A Bíblia diz: isso acontecerá nos últimos dias. Traidores, atrevidos, orgulhosos, versículo 4, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses.
Eles chegam assim, sorrateiro, de mansinho. Querem, aí faz amizade. Você olha assim, parece um cordeiro. Parece um cordeiro, uma ovelhinha. De repente, dá uma apertada nele para você ver. Eu já disse para os irmãos que é igual aquele lobo, né? Que estava no meio das ovelhas e sangrando as ovelhas, e o pastor pegou o cajado e de manhã, na hora de abrir o aprisco, ele foi dando uma cajadadinha no lombo de uma ovelha, de outra, elas corriam. Na hora que ele acertou o lombo do lobo que estava lá vestido de ovelha, ele não aceitou, virou para trás, mostrou os dentes, falou: já achei você, está aqui. É bem assim que acontece. Versículo 6, melhor dizendo, porque entre esses estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecado, levadas por todo tipo de desejos. Sabe o que o texto está dizendo? Eles adulteram. O contexto bíblico, os mandamentos, a doutrina bíblica. Eles tratam o evangelho de qualquer forma, passam a mão na cabeça de um e de outro, dizem que tudo pode, e aí começa essa onda, irmãos. Pode observar que hoje muitos crentes não suportam a sã doutrina. Tem muitos que não suportam. Sabe por quê? Ele diz: para que eu vou me submeter se tem uma igreja ali que diz que do jeito que eu estou eu vou para o céu? É mais fácil mudar de lugar do que haver mudança e transformação dessas pessoas. Vive uma vida de engano, mas por causa de indivíduos como esse. Isto é evidência da volta de Cristo. Não existe transformação, não existe conversão, porque indivíduos como esses estão por aí dizendo que tudo pode, que pode ser assim. Não precisa, não tem problema. Você pode beber, você só não pode ir lá no bar deles, mas nós vamos fazer um bar aqui na igreja. Aí faz baile. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, eu não sei em que cidade aí, o pastor é dono, ele é o próprio dono de um ambiente que diz que é só para crente, mas desde batidinha, tudo quanto é tipo de bebida, aí lá o povo se encontra, festeja, não tem diferença do mundo, né? Mas só entre os irmãos, entre os crentes pode. Entre os irmãos só não pode se misturar. Isto é evidência da volta de Cristo. Eu sei que vocês sabem até mais do que eu sobre esses fatos. Versículo 7. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, isso aqui é coisa terrível. É evidência da volta de Cristo. Tem aqueles indivíduos que você ensina, chama, conversa, mas não aprende, não quer aprender. E hoje está um tal de crente macaco, só vive, pula aqui, pula ali, pula acolá, mas não quer aprender, não quer se transformar. Fica só pula aqui, pula ali, pula aqui, pula acolá. Você senta, você ensina, você aconselha, mas a desobediência, a rebeldia é terrível. Evidência dos últimos dias. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento, jamais. E como Jambres resistiram a Moisés, assim também esses corruptos de entendimento, reprovados na fé, não irão longe, porque a todos se manifestará a sua insensatez,
como também aconteceram aqueles. Quem eram Janes e Jambres? Quem eram esses indivíduos? Se não eram aqueles que nós conhecemos como necromantes, magos, feiticeiros, mentirosos, que lutaram contra Moisés. Moisés lá no Egito fazia um sinal, eles vinham e faziam um semelhante. Moisés fazia outro, eles vinham e faziam um semelhante, dizendo: ó, ele diz que serve a Deus, nós também servimos, nós fazemos igual. Isto está acontecendo nos dias de hoje. É assim que eles atuam. Nós falamos isso aqui no culto passado, que existia um teatro terrível por aí, inclusive criticavam as nossas igrejas, dizendo: olha, aqui você recebeu isso, aqui você é próspero, aqui você foi liberto, aqui você foi isso, aquilo. Lá onde você servia, da onde você vinha, não acontecia nada, mas aqui sinais e maravilhas, prodígios de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito. Eu não sei se ninguém curava, se era ele, se era a barba dele, se era o chapéu, se era o que era, se era a vela, se era a caneta, a vassoura, tanta pantomima, tanta presepada. É o espírito de Janes e Jambres, é a evidência da volta de Cristo. Aí nós falamos no culto passado, agora está aí o Covid-19 matando meio mundo e eles parecem que perderam o poder, não conseguem resolver, se esconderam, sumiram. Inclusive um dos líderes dessas maiores igrejas aí saiu agora, pouco da UTI que estava lá. Médicos que não podem curar a si mesmo. É o que a Bíblia está dizendo, evidência da volta de Cristo. E tem muito crente que ainda sai atrás desse povo, porque não lê, não conhece o contexto. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em treva, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, também, como também estás fazendo. Irmãos, acerca desses tempos e das épocas, não necessitai que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá repentinamente. E é necessário que estejais em luz, para que o dia do Senhor não vos surpreenda
O que o contexto bíblico está denotando-nos? Qual deve ser a postura da igreja? Qual deve ser a minha e a sua postura nesses dias? Nós estaremos vivendo dias de grandes trevas. As trevas, elas têm se multiplicado de modo terrivelmente. Parece que quanto mais nós tentamos avançar como luz, as trevas parece que quer dominar todos os âmbitos da sociedade, por que não dizer, entrando em muitas igrejas. Aí o texto está dizendo: olha, não se esqueça que o dia do Senhor virá como um ladrão de surpresa. Precisa estar atento, precisa estar constante, precisa estar vigiando, porque tem muitos que estão a dormir. E quem dorme, a Bíblia está dizendo, dorme quando? De noite. Ela está dizendo de modo espiritual. Tem muita gente que está em treva dormindo, crente dormindo, e vai ser surpreendido naquele dia. De modo espiritual, quantos têm dormido? Quanto, irmão? O padrão, viu, do crente nos dias de hoje tem mudado. Quantos crentes hoje estão vivendo um evangelho apático, um evangelho anêmico, está dormindo sono profundo, e será surpreendido, irmãos, porque o Senhor virá o dia e a hora que não estejamos, e nós não estamos esperando, não sabemos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele não durma, vigie, porque os que dormem estão em treva, dormem à noite. Ele está fazendo a comparação. Os que dormem à noite, os que se embriagam à noite, e à noite ninguém sabe para onde vai, nem para onde vem, nem onde está. Ele está dizendo: viveis constantemente em luz, não deixe as trevas lhe alcançar e dominar. Mas hoje estamos vivendo um modelo de evangelho, como disse agora mesmo, anêmico. Estamos dormindo, colocamos o reino em segundo plano, o serviço ao Senhor em segundo plano, a oração em segundo plano, a consagração em segundo plano, o jejum em segundo plano, a leitura em segundo plano, os cultos em segundo plano, e assim por diante. Tem quantos estão dormindo? Quantos deixaram de vigiar? Opa, eu não posso deixar de orar de madrugada. E se o Senhor voltar hoje de madrugada, o que será de mim? Eu não posso deixar de consagrar minha vida. E se eu deixar de consagrar e o Senhor voltar hoje, porque Ele não avisou o dia nem a hora, como é que está a minha vida? Opa, eu não posso deixar a minha vida, as trevas me dominar. Eu não posso deixar o pecado, porque senão eu vou estar em trevas. Eu vou estar como aqueles que dormem e estão desapercebidos. E quem dorme não vê nada acontecer. Não vê nada acontecer. Aí Jesus Cristo está dizendo, a Bíblia está nos dizendo, através da revelação do Senhor ao apóstolo Paulo, não é necessário, porque nós já sabemos que o Senhor voltará a qualquer momento, e a iminência da volta dele é exatamente, irmãos, essa mornidão que estamos a viver. São sinais, a apostasia, a heresia, a mornidão da igreja, dentro da igreja. E quando eu me reporto a isso, eu já estou encerrando. Se eu for ao capítulo de número 3 do Apocalipse, eu vou encontrar Jesus Cristo reprovando esse comportamento no versículo de número 15. Ei, sabe, você não é nem quente nem frio, oxalá fosse um ou outro, porque não é. Eu vou lhe vomitar da minha boca, porque você vive uma mornidão. Tem muito crente
crente na igreja que está assim, irmãos, ele não está preocupado, viu? Para ele, do jeito que ele está bem. Olha, eu estou assim, devagarzinho, do jeito que eu estou aqui. Não quero saber de orar, não quero saber de me aquecer do poder de Deus. Eu não quero saber de me encher da presença do Senhor. Eu não quero saber do Espírito Santo. Eu não quero saber desse negócio de Pentecostes. Eu vou aqui devagarzinho, do jeito que eu estou aqui, numa vida morna. Sabe qual é a palavra do Senhor? Ei, você que está assim, não é frio nem quente, porque o quente é quente, o frio é aquele que é frio, pode aquecer, mas o que está morno, ele fica ali, parece que vira um indivíduo que não sabe o que ele quer, para onde vai, e o Senhor está reprovando isso. Está reprovando. O Senhor vai reprovar uma igreja que tem se transformado materialista. Isso é evidência da volta de Cristo, irmãos. A teologia da prosperidade é evidência da volta de Cristo. O horário já extrapolei, mas é evidência. Vocês não se espantem, pastor. Por que muitas igrejas, as igrejas na sua maioria hoje só querem saber de prosperidade, de dízimo, de oferta? 2, 3, 4, 5 ofertas. O povo na igreja precisa campanha, mais campanha, do empresário, disso, daquilo. Os testemunhos, você pega uma rádio hoje, só testemunho de riqueza. A igreja se tornou materialista. E isto é evidência da volta de Cristo, porque Cristo vai dizer lá no Apocalipse: você diz que rico é, e que você não tem falta de nada, está enriquecido, mas eu quero te dizer que a tua riqueza não vai te levar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eu te considero um pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que entenda quais são os verdadeiros valores. Venha para mim, venha comprar o que? Venha ter comigo, venha comprar colírios para os teus olhos, viu? Verso para cobrir a tua nudez, porque diante de mim a tua riqueza não é nada. Você está vazio, está nu, você não é nada. Isto não é o evangelho que Jesus Cristo ensinou, pregou. Essa não é a igreja que Cristo vai vir buscar, mas Cristo vai vir buscar uma igreja determinada, lavada, separada, santificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A noiva do Cordeiro, ela tem outro cheiro, ela tem outro padrão. Estejamos atentos às evidências da volta de Cristo. Nós estamos vivendo o princípio das dores e tem muita gente desapercebida. Se está desapercebido agora, imagine quando chegar as dores. Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos abençoe, nos oriente. Nós vamos continuar, se o Senhor nos permitir, evidenciando e ensinando a igreja concernente a esses fatos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amados irmãos, lembrando que amanhã, quarta-feira, não temos trabalho ainda no templo, ainda está suspenso o trabalho. Quinta-feira, culto de ensino, culto de pregação do Santo Evangelho, quinta-feira, com toda a igreja. Domingo, pela manhã, oração, escola bíblica dominical, e também à noite, nosso grande culto. Eu convido a todos a se colocar de pé. Estaremos orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade na noite deste dia. Por exemplo, o irmão Rodrigo estará orando juntamente com toda a igreja. Nós, irmãos, Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, o Senhor, por mais um dia, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor serve a trazer, Senhor Deus, a Tua igreja. Ó Senhor, continua conosco, Senhor meu Deus, que possamos estar atentos aos seus sinais, Deus querido, que não venhamos ser pegos de surpresa, ó Senhor meu Deus, mas que venhamos estar vigilantes, ó Senhor, preparados, ó Senhor meu Deus, para o dia da Tua volta, Senhor. Oxalá que fosse nesse momento, ó Papai querido. Senhor, continua conosco, Senhor. Leve a nossa paz, leve todo o mal, Senhor meu Deus, guardando nossas vidas, ó Senhor meu Deus, abençoando em tudo, Senhor meu Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece o motivo de cada um, Senhor. Cura a Tua igreja, Senhor meu Deus. Cura, Senhor meu Deus, o Brasil. Estenda as Tuas mãos sobre essa nação. Continua conosco e pedindo tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer um pedido. Os irmãos já estão sabendo, já foi postado no grupo da congregação, pastor Wilson
Deus abençoe. Ele saiu da UTI depois de 20 e poucos dias, está em casa, graças a Deus. No dia de hoje nós perdemos um companheiro, pastor nosso, de uma filial lá em Mombuca. Ele estava cometido de um câncer e chegou hoje ao final da sua carreira aqui, e o Senhor recolheu. Os irmãos, orem e apresente a família do nosso companheiro ali, para que o Senhor conforte. Mais um meu pedido de modo especial, eu acho que muitos conhecem aqui, o pastor Antônio Silva. Ele dirigiu a igreja aqui no Ministério Madureira, aqui nesse bairro, por muito tempo, e depois ele aderiu-se ao nosso ministério. Ele estava dirigindo o Jardim Paulista, pastor Antônio Silva, dirigindo o Jardim Paulista. Por motivo de saúde, a semana passada ele foi trocado, um outro obreiro assumiu, e o pastor Antônio Silva, ele vem rogando constantemente a oração do ministério da igreja, pois ele não está nada bem de saúde. Os irmãos, quando orarem, lembrem, ele é um homem, inclusive eu amo muito ele, é um grande evangelista, um homem batalhador na obra do Senhor, e ele está passando por um momento muito delicado da vida dele, e ele tem pedido socorro constante, diariamente, no grupo de obreiros da nossa igreja, e eu me lembrei dele neste momento, rogando a oração da igreja. Quando vocês orarem, lembre dele, o pastor Antônio Silva, já bem conhecido, tenho certeza de muitos aqui. Deus em Cristo Jesus há de abençoá-lo e alcançar com suas misericórdias. A igreja do Senhor, ore e apresente. Antônio Silva, pastor. Deus abençoe a todos, curve as vossas cabeças. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam comigo. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.